Opa, e aí, meu nome é Daniel, e no meu último vídeo que eu fiz, comentaram sobre essa thumbnail, perguntaram como é que eu fiz esse efeito aqui do texto passando por trás do microfone. Não é um efeito difícil de você fazer, você consegue fazer em qualquer programa de edição de imagem, desde que tenha camadas e você consiga selecionar, né, algum objeto, mas não é muito difícil não, eu vou mostrar aqui como é que faz e é muito de boa. No meu caso, eu vou usar uma foto diferente, eu vou usar aqui um printzinho aqui do Cypher do lado do Valorant, porque eu não tenho mais essa imagem aqui que eu usei, e se eu tirasse outra aqui, ia dar maior trabalho de recortar tudo isso aqui, mas eu vou usar essa aqui do Valorant. Eu já tô com o personagem recortado, aqui ó, tô com o personagem recortado, porém você vai ter que recortar ele. Pra recortar, você tem várias opções, você tem como você usar site pra recortar, você usa caneta pra fazer a seleção. Normalmente quando é uma coisa mais rápida, eu sempre uso o laço poligonal, aí você só vem fazendo a seleção, seleciona o personagem todo e beleza, cria uma camada nova com ele. Se vocês quiserem eu faço um vídeo explicando certinho como é que faz seleção e tudo mais, porém aqui ele já tá selecionado pra economizar tempo. Então beleza, ele tá aqui ó, a imagem de fundo, o nosso personagem, e no meio entre as duas eu vou colocar o texto. Então criar uma camada nova, apertar T, né, que é o atalho do texto, e aqui eu vou escrever Cypher mesmo, que é ele que tá na tela, né, escrever Cypher. Dependendo da fonte, às vezes não fica legal você colocar por trás, mas a maioria das fontes fica boa. Aí eu vou usar essa padrãozona mesmo que todo mundo usa pra thumbnail, e eu vou colocar aqui, ele tá por trás porque o personagem já tá numa camada nova, né, se você não tiver feito o recorte ainda, ele vai ficar por cima. Aí é só colocar por trás, tá vendo? E já dá um efeito bacana. Dependendo do que você vai fazer, às vezes você só olha isso aqui e já tá de bom tamanho. O que eu vou fazer aqui para poder mesclar melhor? Tá vendo que o contraste tá baixo entre o texto e o fundo, por conta que o fundo é claro e o texto é branco. Então o contraste fica meio prejudicado por conta disso. Então o que eu vou fazer? No fundo eu vou dar uma escurecida e no texto eu vou colocar uma sombra nele pra ficar bonitinho. Que nesse caso, ó, eu coloquei uma sombra nele, ó, como se o microfone estivesse fazendo sombra no texto. Isso ajuda muito na perspectiva do negócio. Então aqui na camada do fundo eu vou colocar vou vir aqui embaixo, ó, aqui nos ajustes, né? E eu vou colocar aqui ó, brilho e contraste. E no brilho eu vou dar uma diminuída aqui, ó, que é só pra deixar meio escurinho. Contraste, deixa eu ver se o contraste nem precisa mexer não, só vou diminuir o brilho. Essa aqui não é regra não, você faz se você quiser, tá? No caso do microfone lá eu não fiz isso não, ó. No microfone tá do jeito que eu tirei a foto. A única coisa que eu fiz aqui foi colocar uma bordinha escura pra dar mais ênfase no meio da imagem. Então aqui beleza, ó, escureci o fundo, o texto já ganhou um pouquinho mais de evidência. Eu acho que ele tá numa cor cinza, se eu não me engano. Isso, tá numa cor cinza, eu vou colocar branco, que é pra ficar ainda mais evidente, ó lá, ficou bem mais evidente. E aqui eu vou fazer uma sombra, como se fosse o Cypher fazendo uma sombra nele, né? Tipo, batendo a luz no Cypher e fazendo sombra no texto. Pra fazer isso é muito de boa também. No texto aqui, em cima dele, você vai criar uma camada, em branco mesmo, e vai vincular com a de baixo. Então você pode apertar com o botão direito, criar máscara de corte, ou se você achar melhor, você segura Alt e clica aqui no meio. Eu faço desse jeito que eu acho mais rápido. Tem o atalho do teclado, mas eu esqueci qual é que é. Aí agora no texto, aqui na camada em branco em cima do texto, a gente pega o pincel na cor preta, coloca uma opacidade de 10, 5, 20, sei lá, você vê o que fica melhor. Eu uso sempre 10, 20 por aí. E a gente vai fazer uma sombra. Primeiro eu vou fazer uma sombra como se fosse alguma parte do Cypher encostando no texto. Então aqui no caso é o chapéu, né? Então eu vou fazer ela bem coladinha aqui no texto, ó, bem perto mesmo. Não vou expandir ela muito, tá vendo? E aqui do lado, né, isso aqui é um cachecol dela. Acho que é um cachecol isso aqui, né? Diferentão, mas acho que é um cachecol. Aqui assim, ó, e do ombro aqui, ó. Dependendo do que você vai fazer, às vezes assim já fica bom. Porém, eu gosto de fazer uma sombra comprida, tipo uma sombra corrida aqui. Então eu vou criar uma camada nova e vou vincular na de baixo também. E aqui eu vou deixar um pincel grande. Pra essa sombra mais corrida, eu prefiro botar a opacidade bem baixa, porque se você colocar essa sombra forte vai ficar feio. Então 10, 5, 50 não, né? 5 assim de opacidade que você vai passar várias vezes, né? Aí você pega aqui e vai passando assim de corrida, ó. Mas não exagera, porque dependendo do que você vai fazer pode exagerar, mas tem coisa que se você fizer assim não vai ficar tão legal não. Tá vendo? Aqui eu já não gostei tanto. O negócio é teste, né? Tipo assim, nunca você sabe certinho o que você vai fazer. Tem gente que consegue fazer de primeira tudo de cabeça. Eu não consigo não. Tem que fazer várias vezes até eu falar, mano, isso aqui vai ficar bom, isso aqui não vai não. Ó, beleza, só vou tirar no meio aqui, ó, que eu não gostei. Você vai ajustando, sabe? Você não sinta medo. Eu sei que tem muita gente que sente medo de testar as coisas, mas não tem o porquê você ter medo. E beleza, ó, assim já fica bacana. Porém, eu gosto de dar perspectiva pro texto, eu não gosto só de escrever. Dependendo do que eu vou fazer, que nem eu fiz uma thumbnail recentemente, que foi essa daqui, ó, que o texto passa por trás e pela frente. Se vocês quiserem também eu explico como é que faz. Mas eu não usei nenhum tipo de perspectiva, só coloquei um blur aqui em volta, mas não usei perspectiva. Nesse caso, às vezes se você tá fazendo um vídeo mais de boa, sei lá, depende de você, do seu estilo. Aqui já estaria de bom.
Mas eu gosto de fazer um negócio que é perspectiva. Eu vou fazer e aí eu já volto pra vocês verem a diferença que faz. Bom, aí eu fiz aqui bem rapidinho, porém você vê o jeito que você fica melhor. Eu gosto de fazer essa perspectiva por conta que dá mais dinamismo, não sei explicar. Dá uma sensação mais legal. Eu acho que fica bem mais legal quando tem coisas em perspectivas na thumbnail. Então assim é o jeito que eu fiz aqui rapidinho e assim é o jeito que é o padrãozão mesmo. Às vezes aqui não tá combinando tanto, porque o Cypher ele tá todo na mesma cor aqui, tem uma luz vindo daqui e tal. O que é interessante, você deixar o personagem ou o objeto e tudo mais meio que na mesma luz que o texto. No caso aqui o texto é como se a luz estivesse vindo daqui, ó. Claro que você não precisa pensar tudo isso pra fazer uma thumbnail tão rapidinho, às vezes você só tá fazendo por fazer, você não pensa todas essas coisas não. Mas no caso aqui do texto eu fiz a luz como se ela estivesse vindo daqui, ó. Tipo assim, ela vindo nessa direção. Então o Cypher deveria estar com a luz nessa mesma pegada. Eu vou deixar aqui tudo na mesma pegada, não vou deixar tão perfeitinho, mas é só pra vocês poderem ver a diferença que faz. Aqui ó, até fiz mais coisas do que eu deveria, fiz a luz do Cypher, arrumei aqui a luz do fundo, mas tá vendo que ele já dá outra cara? Uma coisa que é boa você pensar, quando você for usar, você tenta usar a luz do ambiente ao favor do seu texto. Então pega um objeto que tá batendo uma sombra da hora e faz uma sombra legal no texto. Pra fazer esse efeito é sempre bom pensar na perspectiva, tipo assim, você tem que passar a ideia de que o texto realmente tá atrás do personagem. Porque se eu tiro a sombra, tiro tudo que tá aqui no texto, meio que, sei lá, na minha visão fica meio que estranho, sabe? Parece que não tá... Tipo assim, o texto não tá casando as informações, entende? Então quanto mais você deixar tudo juntinho, como se fosse tudo parte da mesma coisa, fica mais legal. Então eu acho que é mais que isso que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui com o texto normalzinho. Tá vendo? Aqui até seria legal colocar uma sombra no lado esquerdo aqui também, ó. Por mais que não tenha nada fazendo essa sombra, como a luz tá vindo daqui, aqui teria sombra, né? Então tá vendo, ó, já fica até mais legal. Então eu acho que é mais do que isso. Se vocês quiserem que eu mostre como é que eu faço o recorte, como é que eu faço pra deixar o texto em perspectiva, que nem eu tinha feito aqui, ó. Não é tão difícil, mas eu mostro também como é que faz. Só comenta aí que a gente faz o vídeo tutorial rapidinho. Lá no Instagram eu vou estar postando essa mesma aula aqui, porém de uma forma muito mais rápida, porque o Instagram ele tem que ser mais rápido, né? Não dá pra você aprofundar que nem aqui no YouTube. Então, muito obrigado você que assistiu, comenta aí o que você achou, dúvidas que você tem. Se você tiver interessado em fazer thumbnail, só dá um toque lá no Instagram ou no WhatsApp, que a gente já faz rapidinho. E no mais é isso, muito obrigado e falou!